Ninguém esperava por isso, não vindo de William. O homem preparado para o dever discreto, para a mera retidão real, para o silêncio estoico. Mas, num momento transmitido ao vivo para milhões, o herdeiro do trono finalmente quebrou a compostura de 1000 anos de tradição. O que ele disse sobre Meghan Markle não foi longo, não foi gritado, mas foi inequívoco e mudou tudo. Antes de analisarmos em detalhes o que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Aconteceu sem alarde, sem tom de voz alterado, sem pausa dramática, apenas uma comunicação calma que ressoou como um trovão em salas de estar, redações e escritórios reais. William estava sentado, sereno, ponderado, em todos os sentidos o futuro rei que o público pensava conhecer. E então ele disse, não como uma acusação, não como um desabafo, mas como uma declaração tão cuidadosamente escolhida que seu impacto foi imediato e irreversível. Naquele instante, a sala mudou. As âncoras congelaram no meio do pensamento. Nos bastidores, os produtores se mobilizaram. As redes sociais entraram em erupção antes mesmo da sentença ser completamente assimilada. Trechos se espalharam na velocidade da luz, sendo reproduzidos repetidamente enquanto os espectadores tentavam decidir se realmente tinham ouvido o que pensavam ter ouvido. Isso não foi um vazamento. Não veio de uma fonte próxima ao palácio. Saiu diretamente da boca de William, ao vivo, sem filtros e impossível de retratar. Assessores reais nos bastidores teriam trocado olhares atônitos. Isso não estava no roteiro. Essa linguagem não foi aprovada. Anos de mensagens cuidadosas, de silêncio disciplinado, de engolir a frustração em nome da estabilidade, tudo isso se desfez em uma única frase contida. William não precisou se explicar. Não precisou dar mais detalhes. O peso de sua posição falou por si. Em todo o Reino Unido, as reações se dividiram em tempo real. Alguns espectadores sentiram uma onda de validação, interpretando suas palavras como uma honestidade há muito esperada. Outros sentiram desconforto, até mesmo tristeza, percebendo que uma linha havia sido cruzada e que jamais poderia ser desfeita. A descrença espalhou-se rapidamente, seguida por uma compreensão mais profunda. Era o futuro rei sinalizando algo definitivo, algo deliberado. O que tornou o momento ainda mais impactante foi o que William não disse. Ele não levantou antigas acusações. Ele não revisitou entrevistas antigas nem queixas públicas. Em vez disso, falou com contenção controlada, deixando que as implicações causassem o dano. E essa contenção é precisamente o motivo pelo qual muitos interpretaram suas palavras como condenação. Não emocional, não impulsiva, mas ponderada. A nação sentiu um choque emocional. Aplausos daqueles que acreditavam que a monarquia finalmente se mantinha firme. Traição daqueles que esperavam uma reconciliação. Choque dos telespectadores que nunca tinham visto William se desviar tanto do roteiro real. Em questão de segundos, o tom da monarquia mudou de uma postura de resistência silenciosa para um confronto inconfundível. E, ao término da transmissão, uma verdade tornou-se impossível de ignorar. Não foi um deslize, não foi o cansaço falando, foi uma mensagem. Uma linha traçada publicamente após anos de contenção privada. O silêncio não foi apenas quebrado, mas sim usado como arma. Mas como chegamos a este ponto? O que levou o futuro rei a quebrar o código de silêncio da realeza e pronunciar o nome de Meghan em rede nacional? Muito antes daquele momento no ar,
A fratura já havia abalado os alicerces da família real. O que parecia ao mundo uma desavença fraterna era, na verdade, uma brutal guerra fria. Uma guerra repleta de traições privadas, telefonemas ignorados e quebras de confiança que iam além dos laços de sangue. O público viu as manchetes. Harry e Meghan se afastaram. Mas, dentro do palácio, o que se seguiu não foi apenas uma separação, foi um desmoronamento. O vínculo entre os dois irmãos, outrora forjado na tragédia e no dever, estava silenciosamente se desfazendo sob o peso do silêncio e da suspeita. William, treinado para suportar. Harry, desesperado para escapar. E no meio estava Meghan, brilhante, ousada e, para muitos no palácio, perigosamente imprevisível. Nos bastidores, a tensão era evidente. William, segundo relatos, achou Meghan difícil desde o início. Os cortesãos sussurravam sobre desentendimentos a respeito de protocolo, tom e presença. Dizia-se que Meghan desafiava os sistemas antigos. William, protetor da ordem real, resistia com veemência. O atrito era silencioso, mas se espalhou rapidamente. Sorrisos em público, distanciamento em privado. Quando o Brexit foi anunciado em janeiro de 2020, as fissuras já haviam se aprofundado a ponto de se tornarem abismos. Então veio a entrevista com Oprah, as palavras de Meghan. Eu, simplesmente, não queria mais estar viva. E a explosiva alegação de racismo na família real incendiou um palácio já em ruínas devido à desconfiança. A reação de William foi, segundo relatos, de fúria. Não apenas pelo que foi dito, mas pela forma como foi dito. A entrevista não foi apenas uma bomba, foi uma traição, um grito de guerra profundamente pessoal transmitido para milhões. E para William, não era apenas a monarquia que estava sob ataque, era o legado de sua mãe, sua família. O que mais magoou não foram as acusações, mas o silêncio que se seguiu. William, refém do protocolo, não podia dizer nada. Atrás dos portões do palácio, fontes dizem que ele se sentiu arrasado, encurralado, forçado a assistir enquanto a narrativa pública se distorcia e a instituição permanecia indefesa. Harry, o irmão com quem outrora compartilhara a dor, havia se tornado o estranho que acendeu o fósforo. Então veio Spare. Se a entrevista com Oprah trincou o vidro, o livro de memórias o estilhaçou completamente. Em suas páginas, Harry expôs conversas privadas, mágoas pessoais e feridas emocionais profundas. E enquanto o mundo devorava cada página, William permaneceu em silêncio. Mas o silêncio não significava paz. Significava fúria. Significava controle. Significava planejamento. Fontes do palácio afirmam que, após o lançamento do livro, William deixou uma coisa clara. Meghan não era bem-vinda, nem em reuniões, nem em eventos, nem sequer nas fotos. Em encontros familiares, seu nome mal era mencionado. Quando o rei Charles sugeriu a ideia de uma reconciliação durante as festas de fim de ano, William teria se recusado a considerá-la, especialmente se Meghan estivesse envolvida. A tradição real exige discrição, mas a discrição não cura feridas, e neste caso, o protocolo falhou. Reuniões foram realizadas, declarações redigidas. Nada funcionou. A dor particular de William estava envolta em dever. Mas nem mesmo o dever conseguiu disfarçar a verdade. A ruptura havia se tornado permanente. E enquanto as feridas infeccionavam em segredo, William observava em silêncio até que algo o levou a um ponto sem retorno. Quando a doença entra em uma família,
as prioridades mudam. Para William, o duplo golpe de ver sua esposa e seu pai lutando por suas vidas desmascarou a máscara real. Restou apenas o homem, o pai e o futuro rei. E naquele momento crucial, algo mudou para sempre. No início de 2024, o horror silencioso que se desenrolava dentro dos muros do palácio não podia mais ser ignorado. Catherine, a sempre elegante princesa de Gales, havia iniciado uma batalha silenciosa contra problemas de saúde. O público sabia pouco, apenas sussurros, pausas em aparições públicas e declarações cuidadosamente elaboradas. Mas, dentro da família, a realidade era devastadora. O diagnóstico dela não foi apenas uma luta pessoal. Foi um acerto de contas emocional para William, um homem já dividido entre o dever e a devastação. A mulher que estivera ao seu lado em todas as tempestades era, de repente, quem precisava de sua força. Ao mesmo tempo, outra tempestade se aproximava. O rei Charles também recebeu o diagnóstico. A condição do monarca, embora tratada com serenidade real, obrigou William a encarar o futuro com uma clareza assustadora. Duas das pessoas que ele mais amava estavam enfrentando a mortalidade, e o peso da coroa, que já não era uma herança distante, o oprimia com uma urgência real e aterradora. Em raros momentos de vulnerabilidade, William começou a falar. Não em voz alta, não dramaticamente, mas de forma diferente. Em uma entrevista franca, ele descreveu aquele período como o ano mais difícil da minha vida. Um período brutal que, pela primeira vez, o afastou da imagem idealizada e o aproximou de algo real. O príncipe encantado havia desaparecido. O que emergiu foi um homem lamentando a fragilidade da vida, lutando com os limites do poder e reavaliando tudo, inclusive a lealdade. E foi durante esse período de crise que a confiança se tornou a obsessão de William. A família real é construída sobre camadas de discrição, dever e silêncio. Mas essas camadas começaram a ruir quando ele avaliou as pessoas ao seu redor. Quem se manteve firme? Quem estendeu a mão? E, o mais doloroso, quem não o fez? A ausência de Harry e Meghan durante esse período de doença teve um impacto mais profundo do que qualquer manchete. Não houve visitas, nenhum apoio visível, nenhuma mensagem que chegasse ao público. Apenas silêncio. Para William, esse silêncio não era neutro, era ensurdecedor. Aos seus olhos, era uma decisão, uma escolha de se manter distante, mesmo quando a família enfrentava seu momento mais sombrio. E, quer esse distanciamento fosse devido a mágoas passadas ou a um distanciamento estratégico, o resultado era o mesmo. William o via como abandono. No início de 2025, mudanças sutis começaram a surgir em seus discursos públicos. Ele começou a falar com mais frequência sobre legado, sobre a verdade, sobre proteger as pessoas que comparecem quando importa. Comentaristas da realeza logo perceberam a mudança. Não eram declarações banais, eles eram alvos e estavam carregados de poder. Ele não citou nomes, mas todos sabiam a quem se referia. E ainda assim, nada indicava a tempestade que estava por vir, até que William fez uma nomeação que abalou a monarquia até o âmago. No palácio, as decisões raramente são anunciadas em voz alta, mas esta ecoou por todos os corredores. Ao nomear o homem que acusou Meghan de bullying como CEO de seu projeto principal, William não estava apenas escolhendo um líder. Ele estava disparando um canhão real. O anúncio caiu nas manchetes como um trovão. Jason Knauf, o assessor outrora discreto que havia desaparecido nas sombras após o escândalo de Sussex, estava de volta repentinamente,
desta vez alçado a um trono de influência no centro da iniciativa mais ambiciosa de William, o prêmio Earthshot. Para quem não estava familiarizado com o assunto, pode ter parecido uma simples promoção corporativa. Mas, para quem acompanhou de perto a saga da família real, essa foi uma jogada sísmica. Uma jogada com várias consequências ocultas sob seu comunicado de imprensa impecável. Knauf não era um conselheiro qualquer. Ele foi o homem que, em 2018, apresentou formalmente acusações de assédio moral contra Meghan Markle durante o período em que ela atuou como membro da família real. As alegações dele de que ela havia expulsado 2 funcionários e prejudicado outro abalaram a família real, mesmo com o Palácio de Buckingham ocultando os resultados de sua investigação interna. O palácio nunca divulgou as conclusões, optando pela discrição em vez de um escândalo público. Mas agora, com William promovendo pessoalmente Knauf, a mensagem era inequívoca. Os apoiadores do príncipe de Gales imediatamente consideraram isso um ato de justiça há muito esperado. Eles viram isso como um apoio ousado aos funcionários do palácio que permaneceram em silêncio por anos, envergonhados e relegados a um segundo plano enquanto a narrativa de Meghan dominava a mídia global. Essa nomeação, argumentaram, era a maneira de William restaurar o equilíbrio, de dizer ao mundo em quem ele acredita e quem ele protege. Os críticos, porém, não foram tão indulgentes. Rotularam a decisão como calculada, até mesmo vingativa. Argumentaram que Guilherme, como futuro monarca, deveria se elevar acima de ressentimentos pessoais, que estava reabrindo feridas antigas em vez de curá-las. Mas foi exatamente isso que tornou a nomeação tão impactante. Não se tratava de perdão, tratava-se de sobrevivência, de traçar uma linha divisória clara entre a lealdade à instituição e a lealdade aos indivíduos, por mais famosos, queridos ou controversos que esses indivíduos fossem. Fontes próximas a Meghan descreveram a notícia como profundamente perturbadora. Para ela, não se tratava apenas de um conflito profissional, mas de algo pessoal. Ver o homem que a acusou de crueldade, agora promovido aos mais altos escalões do trabalho de caridade da família real, foi uma alfinetada pública que ela não pôde ignorar. Isso reacendeu a própria história que ela passou anos tentando enterrar sob contratos publicitários e uma imagem de compaixão cuidadosamente construída. Mas, para William, isso não tinha nada a ver com Meghan. Tratava-se de uma mensagem, de demonstrar com precisão que a lealdade à coroa seria recompensada e que a deslealdade, por mais justificada que parecesse, teria um preço. Ao escolher Knauf, Guilherme não estava apenas montando uma equipe, mas sim construindo sua monarquia, uma monarquia alicerçada na disciplina, na memória e nas consequências. A mudança marcou uma virada. Foi uma declaração, não apenas para Meghan, mas para todos que estavam assistindo. William não estava mais disposto a bancar o príncipe passivo. Ele havia feito sua escolha e agora o mundo sabia exatamente qual era a sua posição. O público agora sabia qual era a posição de William. Mas o choque financeiro que se seguiu deixaria até mesmo. Não foi um desabafo emocional, foi uma diretiva assinada. O príncipe William, agindo em nome da monarquia, efetivamente cortou as portas do financiamento para Harry e Meghan. Sem mais acesso, sem mais apoio e sem mais clemência. O Ducado da Cornualha, uma propriedade avaliada em mais de 1 bilhão de libras, já havia sustentado ambos os irmãos. Mas com a ascensão de Charles ao trono, William herdou não apenas terras e títulos, mas também a soberania financeira. E com ela veio o poder de tomar decisões decisivas. Conselheiros confirmaram os rumores.
Guilherme havia ordenado que nem um único centavo dos fundos do ducado fosse destinado ao sustento de seu irmão e cunhada, com quem estava em conflito. A torneira não estava vazando, estava soldada. Nos bastidores do palácio, a mensagem era clara. Os Sussex, agora residentes em Montecito e construindo uma marca em torno de sua imagem, haviam se tornado um fardo, tanto simbólico quanto financeiro. William, já desiludido com seus ataques públicos e silêncio privado durante a crise de saúde mais grave da família, agora os via como forasteiros, não apenas emocionalmente, mas institucionalmente. E isso significava cortar o último elo restante, o dinheiro. Não se tratava apenas de punir a rebeldia, mas de definir limites. Os empreendimentos de Meghan, primeiro os contratos milionários com a Netflix e depois sua controversa marca de estilo de vida, foram recebidos com reações mistas no Reino Unido. Para muitos, representavam a liberdade. Mas, para William, simbolizavam algo mais sombrio: a mercantilização da realeza. Os títulos reais nunca foram concebidos como ferramentas de marketing, e agora eles estavam aparecendo ao lado de potes de geleia perfumados e utensílios de cozinha selecionados. Fontes do palácio revelaram que William estava cada vez mais preocupado com a possibilidade de a influência de Meghan sobre Harry levar a um cenário mais perigoso a longo prazo, no qual a riqueza do ducado, destinada a sustentar a monarquia, pudesse ser dividida ou absorvida por meio de acordos comerciais de divórcio. A mera ideia, embora especulativa, foi suficiente para motivar uma ação de proteção. A diretiva não foi apenas imediata, foi preventiva. A decisão causou grande impacto nos círculos da realeza. Debates acalorados se intensificaram. Estaria William protegendo a monarquia ou tratava-se de uma vingança disfarçada de procedimento? A opinião pública se dividiu drasticamente. Alguns o elogiaram por ser firme em uma era de fronteiras imprecisas. Outros o acusaram de usar a riqueza como arma contra a família. Mas, para William, a emoção já havia sido substituída pela estratégia. E a narrativa pública mudou novamente. Começaram a circular conversas sobre a responsabilidade dos contribuintes e os privilégios da família real. Se Harry e Meghan tivessem optado pela independência, muitos perguntavam: por que deveriam manter acesso a qualquer forma de capital da realeza? A decisão de William ofereceu uma resposta definitiva. Independência financeira significava separação total. O peso simbólico dessa mudança foi tão potente quanto suas consequências econômicas. Não se tratava de recuperar dinheiro, mas sim de recuperar a autoridade. William não era mais o futuro rei passivo. Ele estava ativamente remodelando o significado de ser da realeza. Sua monarquia não seria construída sobre indulgência ou ambiguidade. Seria construída sobre disciplina, limites e consequências. E, no entanto, o verdadeiro golpe não foi sobre dinheiro, mas sobre legado. O que William disse em seguida não foi uma decisão, foi um aviso. Foi sutil, deliberado, devastador. Com milhões de pessoas assistindo, William finalmente disse em voz alta o que todos pensavam. E em uma frase arrepiante, ele destruiu os laços futuros de Meghan com a monarquia, com um sorriso que escondia uma frieza implacável. O cenário não poderia ser mais desarmante. Uma conversa informal tomando uns drinks em Windsor, transmitida em uma popular série de viagens. O apresentador, Eugene Levy, fazia o papel do curioso forasteiro. O tom era descontraído, coloquial, até mesmo acolhedor. Mas, por trás da aparente calma, William estava jogando um jogo diferente. Não se tratava apenas de mais um momento de relações públicas da realeza.
era um golpe calculado disfarçado de anedota. Surgiu em uma reflexão tranquila, como resposta a uma pergunta sobre o equilíbrio entre dever e família. William, sereno como sempre, falou sobre os desafios de criar filhos sob os holofotes. Descreveu seu profundo compromisso em proteger George, Charlotte e Louis da pressão da mídia, ao mesmo tempo em que lhes incutia um senso de abertura, ancorado na verdade e no legado. Foi a frase "ancorada na verdade e no legado" que pegou todos de surpresa. Em instantes, o clima mudou. Analistas de mídia aproveitaram a oportunidade. Essas 9 palavras não foram por acaso. Elas contrastavam diretamente com a imagem pública que Harry e Meghan haviam construído cuidadosamente. Uma imagem baseada em vitimização, controvérsia e narrativas cuidadosamente elaboradas. A ênfase de William na criação dos filhos através da verdade foi interpretada como uma crítica sutil, porém contundente, ao que muitos consideravam a propensão de Meghan para o drama público. A frase que se seguiu aprofundou ainda mais a questão. William prosseguiu: "Acho que todos nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos sem explorar sua privacidade, ao mesmo tempo que garantimos que eles entendam quem são e o que veio antes deles." Isoladamente, soou nobre. Mas, em contexto, justaposto ao uso notório de Archie e Lilibet por Meghan e Harry em entrevistas, documentários e redes sociais, foi explosivo. Não foram apenas os observadores da realeza que analisaram o momento. Comentaristas políticos e editores de tabloides também entraram na onda. A imprensa britânica foi inundada de manchetes. William critica Meghan. Futuro rei quebra o código de silêncio. Legado acima do caos. Redes sociais divididas ao meio. Um grupo elogiou William por sua contenção e sutileza, finalmente defendendo a monarquia após anos de narrativas unilaterais. O outro chamou isso de mesquinho, um ato de retaliação refinada, executada com delicadeza. Mas William não se intimidou. A entrevista prosseguiu com fluidez, mas sua transição da família para a monarquia foi incisiva. "Ao me preparar para o futuro", disse ele, "quero garantir que meus filhos herdem algo intacto, uma instituição alicerçada no serviço, não no interesse próprio." A mensagem foi cirúrgica, a de um pai pensando no futuro, a de um príncipe reivindicando seu lugar. Não havia necessidade de mencionar o nome de Meghan. Ele já havia dito tudo, mas, mesmo enquanto as palavras de William ecoavam, Meghan já preparava seu contra-ataque silenciosamente, mas inequivocamente. Ela não precisava de um pódio. A resposta de Meghan veio em posts cuidadosamente selecionados no Instagram, anúncios surpresa de marcas e citações enigmáticas sobre resiliência. Mas, por trás do brilho do sol da Califórnia, a guerra estava apenas começando. Nos dias que se seguiram aos comentários incisivos de William, Meghan não divulgou nenhuma declaração. Ela não concedeu entrevista. Em vez disso, usou o silêncio e a estética como armas. Uma foto cuidadosamente composta dela em um jardim ensolarado. Uma legenda citando Maya Angelou. "Ainda assim, como a poeira, eu me levantarei." Nenhuma menção a William. Nenhuma referência à entrevista. Mas o subtexto era ensurdecedor. Não se tratava de recuo. Era controle de imagens, estratégico, deliberado e repleto de desafios. Então veio o anúncio. O lançamento oficial de seu projeto de estilo de vida reformulado, como sempre. Uma nova direção, um novo nome e a promessa de focar em uma vida intencional,
narrativas autênticas e bem-estar. Foi uma decisão elegante, confiante e perfeitamente oportuna. Fontes da indústria cinematográfica sussurraram que o anúncio havia sido antecipado para contrabalançar a cobertura da entrevista de William. Se isso fosse verdade, o momento não poderia ter sido mais preciso. Enquanto a mídia britânica dissecava as entrelinhas da realeza, Meghan já estava pintando um novo quadro. Mas isso não era tudo. Vazamentos de informações internas do serviço de streaming indicavam uma nova série da Netflix em desenvolvimento, centrada, na verdade, na cura e na maternidade. Um título suave, mas se a história nos ensinou alguma coisa, é que a ideia de verdade de Meghan vinha envolta em revelação. Não se tratava apenas de conteúdo. Era uma contranarrativa. O momento não foi acidental. Foi tático. Do outro lado do Atlântico, o apoio a Meghan cresceu exponencialmente. Veículos de comunicação americanos elogiaram sua postura. Editoriais elogiaram seu compromisso com a autenticidade. Programas de entrevistas debateram a rigidez antiquada da monarquia e a frieza contida de William. Alguns chegaram a interpretar seus comentários como um ataque a uma mulher negra que ousou desafiar um sistema imperial ultrapassado. A divisão cultural entre os EUA e o Reino Unido nunca foi tão evidente. Enquanto isso, na Grã-Bretanha, o tom não poderia ser mais diferente. As manchetes dos tabloides oscilavam drasticamente. Meghan revida. Alfinetadas da Califórnia. Os Sussexes atiçam a fogueira da realeza. De novo. A opinião pública no Reino Unido, já polarizada, se entrincheirou ainda mais. Para os apoiadores de William, as ações de Meghan pareceram uma jogada de marketing, uma tentativa de recuperar os holofotes e usar sua narrativa de vítima mais uma vez como arma. Mas, para seus seguidores, foi uma aula magistral de como sobreviver às críticas da realeza com elegância. Nos bastidores, fontes afirmaram que a equipe de Meghan estava se reunindo sem parar. Sessões de estratégia, revisões de mensagens, recalibração da marca. Falou-se de uma participação em um evento beneficente, uma conversa televisionada com um aliado de alto nível. O foco era claro. Mantenha-se acima do ruído, mas ataque quando o momento exigir. Não se tratava de perdão. Tratava-se de reafirmar a relevância. E, no entanto, em meio a todos os gestos discretos e fotos filtradas, uma verdade se destacou. Meghan não estava recuando. Ela estava se recalibrando, redirecionando, recarregando as energias. Mas enquanto Meghan se voltava para o público, a monarquia se voltava para dentro, traçando estratégias para proteger a coroa de maiores rupturas. Se você pensou que terminava com uma citação, pense novamente. Dentro do palácio, assessores estão elaborando planos discretamente, explorando caminhos legais para caçar títulos, reescrever regras e fechar de vez as reivindicações reais de Harry e Meghan. O que começou como uma guerra fria de palavras está agora se transformando em algo muito mais calculado, uma legislação. Os corredores silenciosos do Palácio de Buckingham se transformaram em um centro de comando estratégico. Advogados, constitucionalistas e assessores de alto escalão estariam debruçados sobre documentos centenários, tentando identificar brechas que permitiriam a revogação legal de títulos reais. O desafio é imenso. Títulos como Duque e Duquesa de Sussex foram concedidos pela própria Rainha Elizabeth, e desfazer esse gesto sem precedentes significaria adentrar um território real inexplorado. Mas William não está interessado na tradição pela tradição em si.
o compromisso, outrora inabalável, orquestrado pela falecida rainha em 2020, que permitiu a Harry e Meghan manterem seus títulos enquanto se afastavam de suas funções reais, está agora sob intenso escrutínio. O que antes era visto como um gesto de benevolência, agora é encarado como uma brecha perigosa, que William acredita estar sendo explorada para construir marcas, negócios e influência que contrariam a instituição. Fontes próximas ao palácio confirmam que William vê este momento não apenas como um acerto de contas pessoal, mas como uma reforma fundamental. Em sua visão, a monarquia não pode se dar ao luxo de ambiguidade na era moderna. Ou você a serve ou a abandona. Não há espaço para membros híbridos da realeza, nem para o dever seletivo, e certamente não há tolerância para o uso de títulos como moeda de troca em negociações com a mídia e impérios de marcas. Isso não é pessoal, é estrutural. No entanto, o caminho a seguir pode exigir mais do que decisões palacianas. Fontes afirmam que já começaram as discussões sobre a possibilidade de envolver o parlamento. Se os obstáculos legais se tornarem muito difíceis, a monarquia poderá recorrer a autoridades eleitas para apoiar um mecanismo formal que permita a cassação de títulos de membros da realeza que se afastem do poder, ou pior, atacar a instituição externamente. É uma jogada arriscada, que poderia inflamar um debate constitucional. Mas William parece imperturbável. Para ele, o maior risco é não fazer nada. A frase que ecoa nas reuniões de estratégia do palácio é arrepiante em sua clareza. Instituição acima da emoção. Tornou-se um mantra para o círculo íntimo de William. Íntimo, refletindo sua determinação em priorizar a sobrevivência da monarquia acima de qualquer sentimento pessoal ou familiar. Para aqueles que ainda nutrem esperança de reconciliação, a atmosfera dentro do palácio deixa uma coisa dolorosamente clara. Isto não é mais uma disputa, é política oficial. Alguns assessores descreveram isso como o primeiro passo em uma reforma real mais ampla. Com Charles ainda se recuperando e William assumindo cada vez mais responsabilidades, o próprio sistema está sendo reexaminado. Fala-se em simplificar as funções, codificar as expectativas e construir uma monarquia que não possa ser explorada externamente nem desestabilizada internamente. Meghan e Harry podem ter acendido o pavio, mas William planeja reconstruir a casa com paredes à prova de fogo. E se você pensa que essa batalha se resumiu a William e Meghan, a reviravolta final revela um jogo muito mais profundo. Não se trata apenas de uma disputa familiar. É uma guerra geracional entre dois futuros, um construído sobre a tradição, o outro sobre a reinvenção. Enquanto William consolida seu reinado e Meghan constrói seu império, o público britânico se vê forçado a escolher: coroa ou controvérsia. Durante anos, William foi o obediente, o irmão que permaneceu, que seguiu as regras, que carregou o peso de séculos nas costas sem reclamar. Mas aquela atmosfera tranquila se foi. O que resta é um homem que aprendeu a usar o silêncio como arma e o legado como escudo. Lenta e metodicamente, ele ascendeu ao poder, não apenas por laços sanguíneos, mas por vontade própria. E com cada ação, cada palavra calculada, cada nomeação, cada corte, ele declarou sua intenção de defender a instituição a todo custo, mesmo que isso signifique cortar o último laço com seu irmão. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Harry e Meghan criaram algo completamente diferente. Não uma coroa, mas uma plataforma. Não um serviço em silêncio, mas uma narrativa sob os holofotes. Sua influência nos Estados Unidos, por meio de contratos de streaming,
entrevistas e ativismo, criou um novo tipo de relevância, desvinculada dos portões do palácio, mas profundamente conectada à percepção pública. Tornaram-se símbolos de reinvenção, defensores da liberdade individual, mas também focos de controvérsia. E essa dualidade dividiu o mundo em dois. Cada gesto agora carrega um peso simbólico. Cada silêncio grita. Cada aparição, cada discurso, cada foto cuidadosamente selecionada, publicada ou ocultada, torna-se parte da guerra. O público britânico se vê preso entre a lealdade e a empatia, entre o homem criado para ser rei e o casal que se afastou para recuperar suas vozes. Não se trata mais apenas de que lado você está. Trata-se de em que futuro você acredita. Um que mantém a posição atual ou um que a redefine completamente. No entanto, para William, a decisão não é tão fria quanto parece. Por dentro, ele ainda luta contra a perda de um irmão que um dia compartilhou sua dor, sua infância, seu fardo, mas o peso do dever exige escolhas que nenhum irmão deveria ter que fazer. Ele não está apenas tentando preservar uma monarquia, está tentando proteger seus filhos do caos, seu povo do colapso e impedir que seu reinado se torne um exemplo negativo. E enquanto William consolida seu controle sobre a coroa, o mundo se pergunta: ele protegeu a monarquia ou condenou a família? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.